Muito bem, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estudar a hidratação de alcenos, ok? Então vamos lá, hidratação de alcenos. A hidratação de alceno é a adição de água, né, a alcenos. E ela acontece conforme a regra de Markovnikov. Então vamos pegar aqui o nosso alceno mais simples, que é o eteno, né? Então relembrando aqui que nas reações de adição, a ligação dupla do alceno é rompida. A ligação π da ligação dupla, tá certo? Então, quando isso acontece, em cada um dos carbonos da dupla, você consegue adicionar um ligante. No caso da água, os ligantes são o hidrogênio e o grupo OH, tá certo? Então, vai ser adicionado o hidrogênio e o grupo OH. Nós nos lembramos que o grupo OH é o grupo que caracteriza a função álcois, né? A função química álcois, tá bom? Então vamos lá, então aqui nós temos o eteno, né? Ele recebendo então na reação com água, essa reação para acontecer, ela precisa ser catalisada por ácido sulfúrico, tá certo? E, na verdade, essa reação vai acontecer numa solução de 50% de ácido sulfúrico. Uma solução aquosa, 50% de ácido sulfúrico. E aí nós vamos ter aqui o álcool sendo formado, né? Então, o hidrogênio entra em um dos carbonos e o grupo OH entra no outro. No caso aqui, você tem a formação do etanol, ok? Uma forma de você, então, obter o etanol é através da hidratação do eteno. Maravilha? Muito bem. Vamos agora ver outro aqui. Esse aqui é o propeno, né? O propeno. E agora você pode aplicar a regra de Markovnikov. O que diz a regra de Markovnikov? Que o hidrogênio, né? O hidrogênio da água, no caso nós estamos adicionando água, né? Então, o hidrogênio da água será adicionado ao carbono da dupla mais hidrogenado. Então, nós temos dois carbonos aqui na dupla. Este carbono da direita tem 2 hidrogênios, esse carbono da esquerda tem apenas um hidrogênio, tá? Então, este aqui é o carbono da dupla mais hidrogenado. Então, ele receberá o hidrogênio. Veja que aqui eu adicionei a água, né? Tá bom? E aqui não aparece mais água. Por quê? Porque não precisa. Veja que você já entende que esta reação vai acontecer numa solução de ácido sulfúrico, 50%, né? Solução aquosa de ácido sulfúrico, tá? Então aqui o ácido sulfúrico funciona como catalisador da reação de adição de água, ok? Tá bom? Então aqui veja que o H entra no carbono da dupla mais hidrogenado, né? Esses eram os carbonos da dupla. Esse carbono tinha 2 hidrogênio, este carbono só tinha 1 hidrogênio, tá bom? Então esse aqui recebe o H e este aqui recebe o OH. Portanto, se formou o álcool, tá certo? Propan 2-ol, propan 2-ol, tá bom? Então nesses casos aqui, você vai ter então o ácido sulfúrico agindo como catalisador da reação, tá? Veja, eu posso adicionar, isso é muito importante, né? Então aqui você tem um composto cíclico, né? E aqui ele tem essa dupla aqui, tá? Então a estes 2 carbonos da dupla você vai então poder adicionar. O nome desse composto está aqui, né? O metil ciclobutano, metil-ciclobutano, tá bom? Muito bem. Então, a reação, veja, neste carbono aqui entrará o hidrogênio da dupla, tá certo? O hidrogênio entrará aqui, o hidrogênio da água entrará nesse carbono que é o mais hidrogenado, né? Tá bom? Então, esse composto será o composto formado, a gente vai lembrar, o composto principal da reação, tá certo? Então, esse aqui é formado com 80% de rendimento, tá? Claro que o outro composto que será formado é desobedecendo a regra de Markovnikov, né? Tá certo? O hidrogênio vai entrar aqui, né? O hidrogênio vai entrar aqui
e o OH vai entrar aqui, tá bom? Formando esse composto aqui, ok? Que é o ciclobutilmetano. Vai se formar com 20% de rendimento. Veja que normalmente eu estou colocando isso para você se lembrar que esse tipo de reação ele vai ter então ela vai ter dois produtos. Um é o produto principal, né? Aquele que obedece à regra de Markov-Nikov. O outro, mas você sabe que ali também vai se formar um outro produto, tá bom? Muito bem. Veja aqui esta reação de adição da água no propeno, tá? Vamos aqui analisar outra coisa. Então, outra forma disso aparecer é assim, tá? Então, adiciona a água e isso aqui você lembra-se bem, né? Isso aqui é símbolo de ácido, né? De acordo com a teoria de Arrhenius, né? Então, o que é um ácido? Então, em vez de aparecer lá o ácido sulfúrico, você fique atento. Se aparecer o H+, tá em meio ácido. Se aparecer o H3O+, então também é ácido, tá certo? Então você já entende, né, que está acontecendo. Então pode aparecer o ácido sulfúrico ou pode aparecer simplesmente o H+, ou também, isso aqui não são coisas diferentes, é um ou outro, não precisa aparecer os dois, tá certo? Eu só estou dizendo que pode aparecer o H+, ou pode aparecer o H3O+, tá bem? Ok? Então a reação aqui só para você entender essa forma de aparecer, né? Então pode aparecer o ácido? Pode aparecer o ácido, mas pode ser que apareça só os cátions H+ aí, né? Ok? Então esse é o produto principal da reação, né? Porque o hidrogênio entra aqui, tá certo? E o OH entra no carbono menos hidrogenado, né? E esse é o segundo produto, tá? Esse é o produto principal que ocorre de acordo com a regra de Markov-Nikov, ok? Tudo bem até aqui? Maravilha. Então vamos ver aqui mais uma situação. Olha só, aparecendo só isso aqui. E eu quero então verificar o seguinte, olha, tá vendo? Ó, formou aqui, pode aparecer só o H+, né? Veja, nós não vimos esse tipo de reação, né? Mas existe um tipo de reação orgânica, aliás, a gente não tem como ver todos os tipos de reações orgânicas. A química orgânica, ela é muito ampla, né? Nós estamos aqui, assim, dando uma passada muito de leve nas reações orgânicas, tá certo? Nós não estamos vendo os mecanismos das reações, tá? A gente está aí trabalhando para que você consiga ir bem numa prova de Enem, por exemplo, tá certo? Então veja lá, olha só, existe um tipo de reação que é chamada de reação de desidratação de um álcool. Desidratação de um álcool. Ora, a hidratação de um alceno produz um álcool, tá certo? Ok? Então, olha só, a hidratação, a colocação, a soma de uma molécula de água a um alceno gera um álcool, tá? Mas se você observar aqui, ó, eu repeti esse álcool aqui, se você observar aqui, olha só o que nós temos aqui, ó, tá? Então, esta reação, ela pode ocorrer no sentido inverso, tá? Olha só, eu posso tirar a molécula de água deste álcool. E o que eu vou ter? Um alceno, tá? Então veja que se você observar, esta reação é a hidratação do alceno. E esta reação é a desidratação do álcool. Eu poderia escrever essa reação simplesmente aqui com uma seta dupla, tá certo? Olha, para cá eu estou hidratando o alceno, produzindo um álcool, e naquele sentido eu estou tirando a água. Ó. Eu tirando a água eu volto a ter um alceno, tá certo? Então, veja bem aqui o que está acontecendo. Olha, um alceno mais água forma um álcool, tá certo? Mas este álcool ele pode ser desidratado numa reação que a gente chama de desidratação intramolecular. O que significa isso? Quer dizer, é a saída de uma molécula de água da molécula de álcool. Nós vamos ver um outro tipo de desidratação
intermolecular, envolvendo duas moléculas, né? E aí vai dar uma outra coisa, vai dar um éster, né? Mas aqui vai dar um éter, né? Mas aqui o que que acontece? Eu estou desidratando este álcool, né? Eu estou desidratando, eu tirando essa molécula. Então você tem aqui o símbolo de um equilíbrio químico, tá? Esta é uma reação que ocorre nos dois sentidos. Então, dependendo de que produto você quer, de que produto você espera, você vai então deslocar esse equilíbrio químico. Eu quero que você olhe para cá com atenção. Veja, olha, se você quiser álcool, né? Se você quiser álcool, o que você tem que fazer? Bom, você se lembra, pelo princípio de Le Chatelier, né? Que um sistema, o que acontece? Um sistema em equilíbrio, ele se ajusta para minimizar qualquer perturbação sofrida, né? Então, pelo princípio de Le Chatelier. Então, se eu quero deslocar esse equilíbrio para cá, o que eu poderia fazer? Né? O que eu poderia fazer? Bem, eu poderia tirar o álcool, mas não é uma coisa simples, porque o álcool ele está... Veja, isso aqui é uma reação de hidratação, você se lembra, está ocorrendo numa solução de ácido sulfúrico, 50%. Então, esse álcool vai ser produzido ali. Tá certo? Veja. Então não é tão simples tirar esse álcool. Mas se eu quero deslocar esse equilíbrio para cá, uma coisa que eu posso fazer é aumentar a quantidade de água, né? Aumentar a quantidade de água. Por isso que esta reação é feita numa solução 50% apenas, né? Ou seja, tem bastante água. Então, se eu acrescento água ao sistema, o equilíbrio se desloca para cá, para este lado. Agora, se eu retirar água, se eu diminuir a quantidade de água, como é que eu diminuo a quantidade de água? Se eu diminuir a quantidade de água, o equilíbrio vai se deslocar para lá. Então, eu posso pegar um álcool, né? E submetê-lo à reação com ácido mais concentrado. E aí eu vou obter um eteno, né? Então, se eu tiro a água de uma solução, ela fica mais concentrada. Lembre-se que essa solução está a 50%, tá certo? Então, se eu usar uma solução mais concentrada, a reação se desloca no sentido da formação do eteno. Se eu diluo, se eu mexo na água, né? Se eu acrescento mais água, se eu dou uma diluída na solução, eu formo álcool, tá certo? Bem, se o alceno, você sabe, esse por exemplo é o eteno, né? O eteno ele tem baixa temperatura de ebulição, né? Ele é gás na temperatura ambiente. Então, eu posso simplesmente extrair o gás à medida que ele vai se formando. E se eu tiro o eteno, o equilíbrio vai tentar formá-lo. Então, se desloca para lá, tá certo? Então, veja, dependendo de que produto eu quero, eu vou deslocar o equilíbrio para um lado ou para o outro. Eu posso adicionar água, eu posso retirar água usando um ácido mais concentrado, ou eu posso tirar este... alceno do sistema. À medida que ele vai sendo produzido, eu vou então destilando ele, né? Tá bom? Então só coloquei essas informações aqui, né? Para preparar um álcool a partir de um alceno, se utiliza ácido diluído. A adição de água desloca o equilíbrio para a direita, tá? Tá bom? Para a formação do alceno, deve-se diminuir a quantidade de água. Diminuir, usando um ácido mais concentrado, tá certo? Então eu uso um ácido mais concentrado, eu posso retirar água do sistema por destilação, ou posso retirar o alceno do sistema também, tá certo? À medida que ele for sendo formado, tá bom? Como esse tipo de reação de adição em alcenos, aparece nos vestibulares, aparece nas provas. Então aqui tem uma questão de uma faculdade lá do Rio Grande do Sul, né? Ok? Então vamos lá, olha, você tem aqui o propeno, tá? E o propeno eu estou adicionando água, nessa reação que eu estou vendo, olha só, adição de água na presença do ácido, tá? Hidratação, tá? Então olha só, vamos aqui fazer ele, né? Olha só. Então aqui tem um carbono, aqui estão os carbonos da dupla.
No carbono aqui eu já tenho 2 hidrogênios, tá certo? 2 hidrogênios. Nesse carbono aqui eu só tenho 1 hidrogênio, tá? Se eu estou adicionando água, o OH vai entrar num carbono e o H vai entrar no outro. Pela regra de Markov-Nikov, o H vai entrar no carbono mais hidrogenado. Então, o H entra aqui e o OH entra aqui. Então, este é o composto A, certo? Este é o composto A. O composto B é a adição de HCl, tá? Então, olha lá, faz de novo aqui, né? Olha, quebrou-se a dupla ligação. Aqui eu já tenho 2 hidrogênios, né? Aqui eu tenho 1, aqui eu já tinha 2, tá certo? Então, aqui vai entrar alguém, aqui vai entrar alguém, tá? Pela regra de Markov-Nikov, o que acontece? O hidrogênio entra no mais hidrogenado. Então, o hidrogênio entra aqui e o Cl entra aqui, certo? Bom, e agora a adição de H2. A adição de H2 na presença do metal platina, né? É a hidrogenação catalítica do alceno, né? Hidrogenação catalítica, tá bom? Então, aqui não tem regra de Markov-Nikov, porque eu estou adicionando o hidrogênio, então fica desse jeito mesmo, né? Então, aqui nós temos esse composto aqui é o propan, né? Propan 2-ol, tá? Este aqui é o 2-cloro propano, né? Eu posso juntar tudo aqui, propano, e este aqui é o propano, tá? Então, estes são os compostos formados pela adição desses camaradinhas aqui neste alceno, tá bom? Esta foi a aula, esse vídeo, né, tratou desse assunto. Espero que você tenha curtido, gostado. Se foi bom para você e você conhece um amigo que está estudando também esse assunto, compartilhe com ele, deixa aí o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo.